A organização dos Seminários e Institutos do Brasil realizou em Itaici o encontro de atualização destinado a diretores espirituais. A reunião trouxe como tema Espiritualidade, um caminho privilegiado para o crescimento integral da pessoa. O encontro voltou a ser presencial, com 120 padres, diretores espirituais de todo o Brasil. O Mosteiro de Itaici ficou conhecido nacionalmente ao longo da história da Igreja do Brasil por sediar as Assembleias Gerais da CNBB. A primeira Assembleia Geral do Episcopado Brasileiro, realizada em Itaici, foi em 1974. A Casa de Retiros, no município de Indaiatuba, recebeu as assembleias até 2009. Este local presenciou decisões históricas dos rumos da evangelização da Igreja no Brasil, assim como a espiritualidade e formação dos futuros padres, tema abordado neste seminário promovido pela OSIB. O encontro, que reúne diretores espirituais de seminários de todo o Brasil aqui em Itaici, enfatiza a espiritualidade como base de formação e também de acompanhamento durante a vida do sacerdote. Dom Cícero Alves de França, bispo auxiliar de São Paulo, assessorou o encontro com a cruz peitoral que pertenceu ao cardeal Dom Cláudio Umes. Cruz que São João Paulo II entregou a Dom Cláudio, ordenante diaconal e sacerdotal de Dom Cícero. Sim, de fato, uma grande alegria. Essa cruz peitoral foi dada a Dom Cláudio pelo Papa João Paulo II, São João Paulo II, e depois ela veio para mim, então. E tem um grande significado. O Dom Cláudio me ordenou diácono, padre, foi quem me fez formador, enfim, alguém que eu tenho muito carinho e levo o legado dele na minha vida também de bispo. E, claro, fazendo referência à cruz e o ano vocacional, seguir Jesus é, antes de tudo, aceitar ser crucificado com Ele, né? Mas sabemos que da cruz vem a ressurreição, vem a vitória, vem exatamente a força que Ele nos dá. Então, a vocação é, antes de tudo, atender esse convite de querer ser outro Cristo, de querer viver de Cristo, passando pelas cruzes, ajudando os outros a carregar também as suas próprias cruzes, mas tendo sempre como meta a ressurreição. Dom Cícero, ao assessorar o encontro com os diretores espirituais, enfatizou que Deus está presente e caminha conosco. Espiritualidade que não pode ser fria, como ressalta o bispo auxiliar. É um dos grandes desafios do nosso tempo hoje. Isso significa dizer que Deus não é frio, que Deus não é asséptico, que Deus não é distante da nossa dor, do nosso sofrimento, que Deus caminha conosco. Então, uma espiritualidade quente, se assim a gente pode dizer, contrário de frio, é exatamente uma espiritualidade que testemunha a presença de Deus em nossa vida. Porque toda a espiritualidade, no fundo, ela é uma espiritualidade encarnada, porque ela parte exatamente do movimento da encarnação do Verbo de Deus. Deus entrou na nossa vida, assumiu a nossa história, veio para ficar conosco. Então a espiritualidade tem esta grande missão de não ser somente uma espiritualidade ideológica, de não ser somente uma espiritualidade autocentrada em si mesmo, porque a espiritualidade pressupõe fé, isto é, esta fé em Deus. Então, mais do que nunca, a gente precisa testemunhar uma fé firme, uma fé quente, isto é, uma fé que não está voltada para o ser humano, mas o ser humano voltado para Deus. Diretores espirituais de seminários menores, propedêuticos e maiores participaram do encontro. O Brasil vivencia o terceiro ano vocacional. O primeiro foi realizado em 1983, cujo lançamento foi 9 dias após a Assembleia dos Bispos daquele ano. A Assembleia dos Bispos de 1983, que elegia Dom Luciano Mendes de Almeida, secretário-geral. Dom Luciano era bispo auxiliar da região Belém, São Paulo. Hoje, 40 anos depois, Dom Cícero é o bispo desta região. E eu sou um dos sucessores de Dom Luciano na região episcopal Belém. De fato, esses 3 anos vocacionais, eles culminam numa única dimensão, que é seguir Jesus. E o seguimento de Jesus se faz de 2 maneiras: aprendendo dele, o que significa viver, e indo atrás dele, isto é, fazendo a experiência de caminhar atrás dele, sendo seu discípulo. Então eu diria que esses 3 anos vocacionais,
eles culminam exatamente nesta palavra, sermos discípulos de Cristo. E sendo discípulos dele, transformar o mundo pelo testemunho da ressurreição. A espiritualidade e sinodalidade dentro de uma formação vocacional foi assunto abordado no encontro promovido pela OSIB. É de suma importância. Nós falamos muito hoje de espiritualidade sinodal. O Papa Francisco tem insistido muito que o sínodo não é uma reunião, mas que no sínodo nós fazemos discernimento espiritual. E discernimento é saber qual é a vontade de Deus, afinal de contas, para a nossa vida. Então, espiritualidade, sinodalidade, e colocando também vocação, é senão a vocação da igreja, a vocação de todos nós. Discernirmos a vontade de Deus, o que Deus quer para nós, quais são os passos que devemos dar em conformidade com a sua vontade. A formação dos novos padres é desafiante diante de um mundo em que se busca a espiritualidade, porém não necessariamente a cristã, enfatizou Dom Cícero. Nós temos a Ratio Fundamentalis, que é o documento da Santa Sé, que organiza toda a formação da igreja como um todo, porque quem forma o padre é a igreja. Não é o reitor em si, mas é a igreja. Seguindo o exemplo de São José, de Nossa Senhora. E a espiritualidade, sim, ela ganha muito mais espaço, porque nós tomamos consciência, é o que estamos refletindo aqui, que o século XXI é o século da espiritualidade por excelência. É um tempo onde as pessoas buscam a espiritualidade. Não muitas vezes uma espiritualidade com credo, uma espiritualidade com fé, não muitas vezes uma espiritualidade cristã. E isso nos desafia a teologia, desafia os futuros padres, a igreja como um todo, a poder testemunhar a espiritualidade cristã nesse tempo tão difícil, de tantas buscas, de que Jesus Cristo é ainda uma opção para todos nós, né? Então, dentro dos seminários, a espiritualidade ganha mais espaço porque o padre, ele não é só um agente. O padre é, antes de tudo, um homem espiritual. Bispo Auxiliar de São Paulo definiu a espiritualidade na essência, a relação humana com Deus. A espiritualidade, quando nós falamos de espiritualidade, nós falamos de um humano, de uma pessoa que se relaciona com Deus. E a espiritualidade toca naquilo que nós somos, na nossa humanidade, na nossa profundidade. E o homem, por natureza, busca a Deus, né? O homem, quando ele peca e ele foge de Deus, ele foge dele mesmo. Então há um princípio espiritual e antropológico que se autorreclama, como se a humanidade reclamasse a espiritualidade e a espiritualidade reclamasse a humanidade. O desafio é ainda maior em tempos de redes sociais, novas tecnologias e mundo digitalizado, diante da liberdade com responsabilidade. Sim, de fato é um grande desafio, porque nessa perspectiva em que o padre ele é chamado não somente a aparecer, mas a ser, né, na sua profundidade, ele é chamado a ser sujeito. E o sujeito é aquilo que consegue dominar as coisas, dominar os seus instintos, mas, sobretudo, é aquele que sabe lidar com a liberdade. Porque a liberdade está aí. Então, liberdade e espiritualidade são dois conceitos que também se autorreclamam, né? Então, essa grande missão de ensinar os seminaristas, nesse tempo de formação, a saber usar dos meios que estão aí, que devem estar a serviço, com liberdade, com responsabilidade, mas, sobretudo, cientes da condição que eles são, isto é, futuros padres, e como padres, devem ser pessoas de testemunho, né? Liberdade com responsabilidade. Exatamente, liberdade com responsabilidade. Isso é espiritualidade. Dom José Albuquerque de Araújo é o novo bispo de Parintins, no Amazonas, e referencial na organização dos seminários e institutos filosóficos e teológicos do Brasil, a OSIB. O desafio é formarmos uma equipe com diversas tarefas. Além do reitor, precisamos de ter diretor de estudos, precisamos ter psicólogos e também diretores espirituais. Nós estamos realizando no Mosteiro de Taici este ano o Encontro Nacional dos Diretores Espirituais, até para poder valorizar o papel, a missão destes que nos ajudam muito a fazer com que a formação seja sempre integrada.
todas as dimensões da pessoa, ou seja, do futuro presbítero, precisam ser integrados através de uma espiritualidade sólida, concreta, em sintonia com o magistério da igreja. É claro que a gente tem aí as perspectivas de que neste ano vocacional possamos encontrar homens e mulheres disponíveis para ajudar nos seminários, nas casas de formação. É importante também a gente contar com a colaboração das outras dioceses e regiões do Brasil, porque a Amazônia também, na sua história de desafios, nós contamos com a parceria de dioceses irmãs. Então, e uma forma bonita de ajuda mútua é que essas dioceses podem enviar pessoas para trabalhar na promoção vocacional e também no acompanhamento dos seminaristas. Dom José Albuquerque aponta o bom uso do mundo digital na formação dos padres como fundamental nos tempos atuais. Devemos tirar proveito de toda essa maravilha que é a comunicação pela internet, a troca de experiências. Nós estamos interligados e conectados. Imagina que uma região marcada por grandes distâncias, então a comunicação pela internet, pelas redes sociais, e tudo aquilo que a gente pode se informar por meio deste meio de comunicação é maravilhoso, é algo assim muito importante. Agora, é claro que a gente precisa sempre ver com muito equilíbrio e que a gente possa ajudar os nossos futuros presbíteros a saberem tirar proveito, não se deixarem alienar e muitas vezes perder tempo com aquilo que não vale a pena. Então nós sabemos que a internet, esse meio de comunicação online, nos ajuda muito a nos aproximarmos e a nos conhecermos cada vez mais, e assim também isso pode ser levado como algo bom para os estudos, para a reflexão, para a dimensão pastoral. É importante que a gente possa sempre buscar equilíbrio e saber tirar proveito dessas riquezas, desses recursos. Dom José Albuquerque também é referencial da Pastoral Vocacional e Serviço de Animação Vocacional da Igreja do Brasil. A motivação primeira tem que ser o cultivo de uma vida espiritual, alimentada pelos sacramentos, pela vida comunitária, sempre procurar de entender o empenho dos estudos como um trabalho que é, claro, sim, cansativo, exige sacrifício e renúncia, mas eu penso que o principal é não tirar o futuro presbítero da sua realidade, do chão da sua vida, permanecer sempre, mesmo que esteja num outro município, numa outra região, é preciso a gente estar sempre em comunhão, fazer com que este candidato perceba que ele foi enviado pela comunidade, ele está recebendo todo o investimento e todas as expectativas de uma igreja local. Então, criar nele esta alegria de poder pertencer e poder, depois de formado, depois de preparado nos estudos, poder voltar e poder continuar a sua vida como cristão batizado, exercendo esse ministério de serviço à igreja, ao povo de Deus. Então, acredito que é importantíssimo a gente sempre manter os nossos seminaristas integrados na caminhada da igreja local e, é claro, quando a gente fala de Amazônia, que ele possa estar sempre sintonizado com as reflexões, com a caminhada da igreja, com tanta coisa bonita que está acontecendo em todos os cantos da Amazônia, que isso seja sempre motivo de alegria, de entusiasmo, de esperança. Dom José Albuquerque volta ao documento de Aparecida lançado em 2007 para fazer a relação entre vocação e missão. De fato, só é possível a gente se sentir missionário se nós fizermos uma experiência de sermos chamados. Somos chamados, somos escolhidos, somos eleitos. Isso não pode ser vaidade, isso não pode ser visto como apenas um privilégio, é um compromisso, é uma responsabilidade. O importante é que perceber que Deus sempre tem um plano, um projeto de amor para cada pessoa, e cada um vai descobrir a maneira de como seguir a Cristo e como participar desta experiência comunitária. Então isso sempre nos coloca numa perspectiva de saída, de ir ao encontro dos outros. Eu penso que a beleza deste terceiro ano vocacional está nisso. Mais uma vez somos convocados a nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, nos apaixonarmos por Cristo e cada um no seu lugar, segundo a sua vocação, poder ajudar a igreja a fazer acontecer o reino de Deus, porque esse é o objetivo da missão da igreja, é ser um instrumento para que o reino de Deus possa estar presente, estar entre nós. Sacerdotes, diretores espirituais de todo o Brasil expressaram na reunião em Itaici as angústias e dificuldades do cotidiano, mas, sobretudo, a alegria do Cristo ressuscitado,
que dá forças para superar as turbulências da caminhada de formação. Nós sabemos que a formação do presbítero é em torno de mais ou menos 8 anos, que nós chamamos de formação inicial. Então é o candidato que está no discernimento vocacional para assumir a sua vocação presbiteral. Assim que assume a vocação presbiteral, nós temos a formação para toda a nossa vida. A gente disse até que o seminário é um período mais curto da nossa vida presbiteral, porque ela tem 8 anos de duração e depois a vida inteira de formação. Então, o que é feito hoje, e nós conversamos isso enquanto organismo. Eu represento a USIB, por exemplo, eu tenho um contato com o padre André, que é do Nacional de Presbíteros. A gente sempre vê essa parceria, porque sai do seminário e a partir dali quem vai acompanhar isso são os conselhos presbiterais nas dioceses. E aí tem várias dioceses com encontros de padres novos, dioceses que fazem formação permanente, 1, 2, 3, até 4 vezes por ano. E aí as dioceses, os bispos têm essa autonomia de colocarem essa formação, que vai ser para toda a vida. Uma formação continuada do presbítero tem que estar sempre se formando. Escutar e caminhar com os postulantes ao sacerdócio é indispensável no bom acompanhamento à formação dos futuros padres em um Brasil de tamanho continental. Realmente é um grande desafio, porque não existe, apesar de nós termos uma ratio nacionalis, ela está atendendo diante das igrejas particulares. E nós temos aqui, nós estamos no estado de São Paulo, Regional Sul 1, nós temos uma realidade. Realidade do Norte 1, Norte 2, Norte 3, Nordeste, Sul, é totalmente diferente da nossa. Mas o que a gente consegue fazer de comunhão? Sempre é esse trabalho de formação permanente da USIB, por exemplo, quando nós pegamos o encontro de formadores no mês de julho. Esse encontro é para tentarmos trazer as experiências de norte a sul, leste a oeste desse país continental, e a partir dali, então, começar como colocar isso a serviço. Porque cada um traz os seus desafios, traz as suas angústias, traz ali as suas preocupações e trazem também suas alegrias, seu testemunho. E isso faz com que a gente cresça enquanto organização dentro da nossa comissão, que é o Ministério Ordenado da Vida Consagrada. A USIB consegue cooperar lá, sim, né, partilhando das experiências que nós já vivemos nesse Brasil, que realmente é diverso, plural e lindo, né? É impossível uma pessoa ser padre sem ter feito uma experiência concreta com a pessoa de Jesus, que é a fonte primaz de todo o nosso caminho espiritual. Então, o próprio seminário, ele vai promovendo um caminho de espiritualidade cristã que passa pelas celebrações eucarísticas, por momentos de adoração, de Lectio Divina, de liturgia das horas, de direção espiritual. Então, o próprio seminário, na sua dinâmica cotidiana, já favorece que os futuros presbíteros tenham uma espiritualidade cristã própria para exercer o ministério sacerdotal e, consequentemente, quando chegarem nas comunidades paroquiais, eles possam testemunhar, né, de forma muito viva e concreta nessas comunidades, aquilo que eles experimentaram no seu itinerário formativo. Sendo assim, cada um que realmente interioriza todo esse percurso espiritual se sentirá chamado a fazer um enfrentamento desse processo de laicização crescente cada vez mais, que inclusive levam pessoas a afirmarem a inexistência de Deus, negarem essa presença de Deus na vida da humanidade, primando em primeiro lugar pelo testemunho, depois por uma espiritualidade que não seja desencarnada, uma espiritualidade que toca a vida das pessoas e que transforma, porque a partir do próprio testemunho da Escritura Sagrada, nós encontramos que todas as pessoas que fizeram uma experiência com Jesus tiveram as suas vidas transformadas. Então, a espiritualidade vai levar as pessoas a entenderem que nós não podemos fazer um enfrentamento de todo esse processo de laicização sem que primemos por uma vida de santidade, por um caminho de conversão em que, a partir do nosso próprio testemunho de vida, teremos nesse testemunho de vida o caminho de anúncio explícito que vai tocar a vida de tantas pessoas que inclusive negam a fé, que negam a existência de Deus. Eu não vejo
um outro caminho a não ser o caminho da autêntica vivência cristã, que será, digamos assim, o livro vivo e que vai estar sendo anunciado para as pessoas. Quando nós olhamos a vocação dentro de uma cristologia, nós sempre compreendemos Jesus como o bom pastor, aquele que vai à frente, às vezes ao meio do povo, às vezes atrás, conduzindo para ver se nenhuma se perde. Por isso que quando nós pensamos numa boa formação, que tem uma base concreta de uma espiritualidade, também o presbítero depois, amanhã, é ele que vai dar esta sustentação para uma comunidade eclesial também com uma espiritualidade encarnada na vida, na realidade. Por isso, ao meu ver, acho que quando nós olhamos este momento formativo aqui para os diretores espirituais de nossas casas formativas, também a importância de preparar bem os nossos formandos, que amanhã vai trabalhar bem também com as nossas lideranças laicais, os nossos leigos. Eles também são a base, o sustento da nossa igreja, das nossas comunidades. Então, por isso, quanto mais leigos preparados, formados tivermos, melhor a igreja nossa caminhará, juntamente com este pastor que vai à frente, às vezes vai ao meio, às vezes vai atrás, conduzindo o seu rebanho. Papa Francisco vai dizer que o Evangelho nos propõe a amizade com Jesus e o amor fraterno. Toda a espiritualidade é cultivar esta relação de amizade com Jesus, de seguir Jesus no dia a dia e aprender com Jesus Cristo a viver a fraternidade. Agora, em cada situação, em cada realidade, as pessoas vão encontrando o seu modo, né, característico de seguir Jesus e de amar os irmãos e irmãs. Então, creio que o importante é ajudar cada pessoa, em qualquer situação, contexto que a pessoa vive, a fazer essa experiência de encontro com Deus, em Jesus Cristo, que vai mudando e convertendo a vida. E sem dúvida, os dilemas enfrentados na direção espiritual estão muito ligados à área da afetividade, da sexualidade, às vezes a dificuldade de se manter durante todo o período de formação, devido a algum desânimo. Então, isso são situações que perpassam a vida do formando durante todo o período, mas que, sem dúvida, como tem sido discutido aqui nesse encontro, a espiritualidade é um caminho maravilhoso para ajudar a pessoa a estar integrada consigo mesma, com a comunidade do seminário, com a própria diocese, com a própria igreja e com o mundo de modo geral, mas especialmente integrada com Deus, que é a fonte da vocação. Então, todo esse trabalho que a gente vem desenvolvendo na direção espiritual e que, com certeza, estamos sendo enriquecidos nesse encontro aqui também, é para nos ajudar a enxergar a espiritualidade dessa forma. Não ser uma gaveta, não ser um apêndice da formação, mas ser aquele eixo que é fundamental, que perpassa todas as dimensões da formação e que ajuda o candidato a fazer a sua síntese pessoal e também estar bem consigo e exercer bem a sua vocação com alegria e trazendo benefícios espirituais para a igreja e para o mundo. Então é bastante importante que aquele que está sendo formado, né, tenha Jesus Cristo como grande mestre, tenha o coração aberto para acolher o estilo de vida que Jesus nos propõe, e o estilo de vida de Jesus deve ser o nosso estilo de vida, e isso vai acontecendo com o tempo, com a nossa caminhada, com a nossa vida, né, de vocacionado. E assim ele vai ser lá na comunidade, né, um pastor, um bom pastor, segundo o coração de Jesus. É bonito ver como todo vocacionado, né, se sente no interior, no coração, tocado por Deus, quer dizer, na sua individualidade, o que ele é, né? Não a figura assim perfeita, maravilhosa, né? Mas aquela figura que é a pessoa de cada um de nós, né? E isso é o bonito da vocação que nos toca a espiritualidade, nos toca no profundo do nosso ser, a nossa pessoa, do que nós somos, né? De cada um de nós. Volta motivado depois de um encontro como esse? Muito motivado. Aqui a gente descobre, né,
facetas ou também indicações muito específicas, né, numa continuidade de formação, principalmente para nós que somos diretores espirituais, confessores, né, guias espirituais, enfim, nos seminários, né, para nós essa atualização é muito importante, porque a gente não está lidando com coisas, né, a gente está com a coisa que é mais importante que Jesus mais ama, né, que são as almas e principalmente as almas de futuros sacerdotes, com a graça de Deus. Você acompanhou pela Rede Vida Querigma sobre o encontro de atualização destinado a diretores espirituais, encontro promovido pela OSIB, Organização dos Seminários e Institutos do Brasil, abordando os desafios da espiritualidade cristã e formação sacerdotal nos dias atuais. Rede Vida, frente a frente com a missão de comunicar.